E aí, meu faixa? Olha o episódio extra pintando aqui na sua tela. É a primeira vez que a gente faz isso aqui. Eu quero fazer vocês bem-vindos a essa modalidade de episódio. Um episódio que só vai ter eu e esse cara. E aí, gente, beleza? Já cortou pra mim? Ah, tá. É que eu tô olhando ali, não tinha nada. O cara. Tudo bom, meus pais? A gente tá tentando ficar de bem com a câmera, né? Pela primeira vez aí. Não, brincadeira, a gente já tá tranquilo já. Mas aqui estamos, né, pra gente trocar uma ideia sobre o nosso projeto, falar sobre as coisas da nossa vida aqui, que a gente tem aprendido nessa aventura de entrevistadores, comunicadores. É, a Acho que vai. gente, a gente tá aí nesses meses aí trabalhando junto, né? E você, o Wellington virou pra mim agora há pouco e falou assim: e aí, o que você tem aprendido? E, cara, eu tenho aprendido que eu preciso deixar, tipo, meus preconceitos de lado, tá ligado? Porque eu acho que, como muita gente que tá vendo o que a gente faz, a galera acha que é muito suave chegar aqui e só conversar, né? Mas aí que tá, não é. Não é. Mas só que a gente tem aprendido muito, né? Sim, Tem aprendido demais. muito. E uma coisa que eu gostaria de passar com esse projeto nosso, para você que está vendo, é que eu acho que você provavelmente deve ter alguma coisa que você talvez está postergando aí na sua vida. Algo que vai te desafiar, sabe? E as coisas que nos desafiam são as que levam a gente para o nosso próximo nível na vida, né? Exato. E a gente tava. É o que eu falo, eu já falei isso aqui. Eu, assim, se você fosse falar pra mim, meio do ano passado, que eu ia estar aqui num podcast produzindo alguma coisa, me expondo desse jeito, jamais eu ia falar que ia acontecer. De jeito nenhum. Verdade. A gente fica bugado na nossa mente, né? E aí eu tava lembrando quando a gente fez a reunião sobre esses assuntos aqui, né, gente? Então, muitas das coisas que não acontecem na nossa vida porque às vezes a gente não externa, né, para fora ou para alguém, né, do que a gente quer fazer, do nosso sonho. Então, muitos sonhos nunca foram falados em voz alta. Muitos sonhos nunca foram falados para alguém que você tem aquela confiança. E às vezes você já falou até algum sonho para alguém, essa pessoa simplesmente deu de ombros e não fez questão de ouvir o que você tinha para falar. Mas eu lembrei daquela primeira reunião que a gente fez, né, para falar sobre o projeto, né? E aí eu tinha feito várias anotações. Caraca, dá para fazer várias coisas. Gente, é possível fazer? A gente está fazendo aqui? Está fazendo. Mas muitas das coisas ainda precisam melhorar, né? A gente fica olhando assim. Por exemplo, eu estou aqui com as coisas anotadas aqui. Várias coisas que a gente pode implementar. E eu tenho sempre falado com o David, né? E tenho compartilhado também que a gente tem aproveitado o processo, né? Curtido o processo, né? A gente ri das coisas que acontecem. É umas coisas muito engraçadas, às vezes são as dificuldades da jornada. E assim, faz parte, né? Não tem muito o que fazer. O intuito disso tudo aqui é a gente passar pelo processo da mesma forma que a gente está tentando mostrar algo novo para as pessoas também, né? Sim. Ah, a vida é isso. Olha só. É Música isso. de fundo aí. Quando você for editar isso aqui, você coloca, tá? A vida é isso. Mas é, cara, aproveitar o processo e botar a cara pra fazer mesmo. Botar a cara pra fazer. O que eu falei agora há pouco. Tem muitas coisas que eu acho que eu já perdi que eu simplesmente, tipo, não botei a cara. Entendeu? E a gente falou com o Giovanni, né, do vídeo, de 1 milhão de seguidores. Sim, E, cara, eu nunca ia me gravar, não. Você tá maluco? Me gravar. Olha aqui agora me gravando. Gravando um episódio extra. verdade. Entendeu? A gente nem imagina o que vai acontecer, né? Nos passos seguintes. A gente estava falando aqui agora, dando um spoiler aí do episódio. A gente tava falando sobre boxe, né? E aquele episódio lá do Rock, que ele fala com o filho dele, né? Que a vida não se trata de quantas vezes você vai apanhar e tudo, mas quantas vezes você vai cair e se levantar para continuar lutando. E assim, a gente já caiu algumas vezes aqui, a gente já se levantou, né?
e ainda a gente vai cair algumas vezes, né? A gente está na fase de aprendizado e assim, tem sido uma experiência ótima. E tira a gente da zona de conforto, eu tenho sentido isso. Todos os dias eu fico na minha mente, como que eu posso fazer melhor? Como que eu posso melhorar, sei lá, ou na edição, a minha forma de falar com a câmera, minha forma de comunicar, né, com as pessoas que estão ouvindo, né, talvez como que as pessoas estão enxergando o que está sendo apresentado. Eu fico me perguntando como eu posso melhorar, né? Então, o intuito desse podcast é isso, né? Trazer essa reflexão para as pessoas, para que elas possam ser uma versão melhor, assim como a gente está tentando a cada dia ser uma versão melhor da gente mesmo. Aí, vamos convidar a galera pro feedback, né, também. Nesse episódio aqui, é você que tá vendo aí agora, esses poucos minutos que a gente tá gravando esse episódio extra aqui. O que você tem achado do Black Belt? Sabe? O que você aprendeu nos últimos dias aí que você ouviu aqui? Eu aprendi bastante coisa, cara. Aprendi bastante coisa, inclusive hoje, né? Sim. Isso aqui vai ao ar depois ou antes? Sei lá. Acho que vai depois. Esse vai depois. Então, beleza. A gente falou aí no último episódio aí agora que a gente gravou com o Fernando Bolacha, né? Sim. E, cara, eu falei pra ele, eu nunca tinha imaginado ou nunca tinha parado pra conversar com alguém que passou uma das piores coisas que uma pessoa pode passar na vida, na minha opinião, que é morar na rua, sabe? Chegar e olhar pro lado assim, tipo, pra onde que eu vou agora? E conseguir ter a força de, apesar do vício, apesar de todos os problemas, conseguir sair dali, né? E poder conversar com ele e poder deixar isso online para muita gente que um dia possa ver que é possível vencer uma das coisas que para mim é o mal do mundo, a droga, vencer e continuar lutando, para mim já vai ser um legado muito grande, cara. Poder Exato. ajudar alguém desse jeito, sabe? Porque eu não tenho nem noção, de verdade. Eu falei com ele, ouvi ele falar tudo e eu não tenho nem noção. E tem muita gente que vai ouvir tudo aquilo e vai falar: nossa, que papo de coach. Nossa, que raiva dessas pessoas. Mas, cara, se você tá vendo isso e tá aproveitando, cara, usa da internet como fonte de conhecimento, sabe? Só para de julgar as pessoas, só, tipo, incentiva os projetos. Eu sempre falo pra galera, pô, segue a gente aqui, sabe? Comenta aí o que você acha. Segue a gente no Insta, no YouTube. Porque é aquilo, no meio das pessoas que a gente tá convivendo e a gente tá buscando o quê? Incentivadores para Exato. formar uma comunidade, né? Quando a gente brinca que são os faixas, a gente não tá só de zoeira. A gente quer realmente formar uma comunidade e a gente quer chegar ao ponto de trazer tanta gente, tanto incentivador para o mesmo lugar, que a nossa mensagem vai ser impossível de ignorar. Nossa, é isso mesmo. Impossível de ignorar, cara. E você falando desse ponto que o Fernando teve na vida dele, ele, quando a gente fala, né, quando caiu a ficha, assim, para ele poder sair daquela situação, ele falou com Deus, né? E ele falou que ele precisava da ajuda de Deus para poder chegar naquele lugar, né? E aí ele criou na mente dele ali um ponto onde ele queria chegar, sair daquela situação, né? E mais ou menos isso, onde a gente quer chegar é alcançar várias pessoas, alcançar você, que falar para essas pessoas, tipo, gente, vamos tentar fazer algo bom, né? Mudar a rotina. Eu mesmo tenho tido uma luta muito grande, até referente às redes sociais. Pode parecer meio contraditório isso, né? Eu estou numa rede social falando sobre o consumo de rede social, mas eu acho que é interessante a gente ajudar as pessoas a consumir bons conteúdos, né? E pegar aquela ideia do conteúdo e depois tentar aplicar na vida dela de alguma forma, né? Assim, da mesma forma como ela, talvez a pessoa pode, sei lá, acreditar em Deus ou não, ou acreditar em alguém maior que ela ou não, pede as coisas para Deus e depois daquela oração a pessoa vai tentar executar e buscar aquele objetivo na vida dela. Então,
sempre a gente pode buscar canalizar as coisas boas na vida, né? Assim, da mesma forma que a gente convive com pessoas boas e ruins, a gente convive com situações boas e ruins, a gente sempre tende a procurar as coisas boas, mas também as ruins não vão deixar de acontecer na nossa vida. E a gente precisa melhorar a nossa vida, melhorar o nosso ciclo, melhorar o que a gente ouve, o que a gente assiste, porque tudo que a gente vê que é ruim impacta na nossa vida, seja pessoal, espiritual, né, ou no meio familiar. Se você vê uma notícia ruim, isso vai trazer um sentimento ruim. Se você vê algo que incentiva a sua vida a ser melhor, isso vai te trazer um sentimento bom. Né? Acho que foi você que mandou o vídeo daquela mulher falando sobre questões de notícias ruins. Acho que foi você, não lembro. Sei lá, mano, eu te mando tanta coisa. Me manda muita coisa, mas eu tinha visto uma mulher. Eu sou péssimo com nomes, já falei isso muitas vezes aqui no podcast. Mas ela falando, né, quando você vê uma notícia ruim, não sei quantos minutos de notícia ruim, aquilo te impacta no seu organismo e afeta até a sua imunidade. E se você não fizer nada para reverter aquele sentimento, né, a sua imunidade pode cair, porque você ficou consumindo algo ruim. Né? Então, quando a gente consome bons conteúdos, quando a gente procura ler, quando a gente procura ter bons pensamentos, quando a gente procura exercitar nossa fé, né, e a gente procura fazer coisas diferentes, a gente se torna uma versão melhor, ou seja, uma faixa preta, uma melhor versão de nós mesmos, né? E assim como referência, pessoalmente, a gente tenta, né, fazer tudo que Jesus Cristo faria. Às vezes é difícil, porém não é impossível, né? Mas é importante ter uma crença, algo que você acredita e tentar aplicar a cada dia, mesmo sendo imperfeito, mas tendo um foco, um rumo de alguém que foi perfeito. Ó, eu nunca botava fé em algumas coisas que meus pais me falavam, sabe? Papo de adolescente mesmo, né? A gente tá naquela fase ali que a gente questiona tudo. Tem muita gente que consome o nosso conteúdo e tá não na adolescência, mas tá ou perto da nossa idade ali, perto dos 30, ou no meio do caminho, né? Sim, verdade. E muitas vezes quando eu tinha essa idade, eu ficava lembrando de algumas coisas que meus pais me falavam, e engraçado, com os mesmos pensamentos que eu tinha às vezes durante a minha adolescência. A Raquel brinca comigo que fala que... Não é nem brinca, eu acho que ela viu isso em algum lugar, cara. Que os 24 anos é o fim da adolescência atualmente. Já viu isso? Ah, já ouvi falar disso aí. E o que você tava falando sobre, tipo, sobre o que a gente consome, nessa época, principalmente, eu tava muito preocupado com amizades, né? Com algumas amizades. E é impressionante como também eu acho que influencia, cara. Com certeza, Quem tá cara. do seu lado vai mandar até na tua saúde. Quem tá do teu lado vai mandar até na tua saúde. Então, ó, você abre o teu olho aí, se você ainda tem gente te dando conselho, toma cuidado com algumas pessoas. Tem muito conteúdo na internet, principalmente falando sobre isso, né? Sobre selecionar melhor as pessoas que estão ao nosso redor. Aquele papo da média que a gente vai se tornar, e a gente se torna mesmo. Eu não sei se aquela média é exatamente a que precisa de gente ruim ou de gente boa ao nosso redor pra gente se tornar bom ou ruim. Mas com certeza, cara. Com certeza, assim, eu já fiz coisas assim que eu não me orgulho, que eu só fiz porque eu tava do lado de algumas pessoas. Sabe? A famosa frase, né? Diga com quem tu andas que eu te direi quem és, né? Exatamente. A gente sempre volta nesse ciclo, né? A adolescência, ela passa muito rápido, né? A gente, como você falou, a gente tem as decisões lá, a gente pensa que é dono do mundo, mas ainda assim na vida adulta, a gente precisa também tomar várias decisões e isso influencia muito as pessoas com quem você anda, né? Pedir conselhos, às vezes com quem você compartilha certas coisas da sua vida, seus pensamentos, seus sentimentos.
às vezes você pode estar compartilhando com uma pessoa que talvez não vai agregar muito, né? Um apoio que você esperava, né? Então precisa ter cuidado. Claro, sempre manter o respeito por todas as pessoas, pelos pensamentos que elas têm, por mais contraditórios que possam ser de acordo com o que você acredita, né? Mas, assim, é interessante, porque eu lembro um pouco da minha adolescência, eu tive muitos amigos, assim, que não estão mais entre nós. E eu não tô falando que eu fui melhor que eles nem nada, mas as situações e decisões que eles tomaram fizeram com que eles não estivessem presentes hoje na minha vida, né? Então, isso sempre marcou muito o meu pensamento, né? O que que eu faço agora pode impactar diretamente na minha vida aqui nesta terra, né? E aí as decisões da nossa vida adulta impactam na nossa prole futura, né? Por exemplo, você tem um filho, eu ainda não tenho por enquanto, mas o que a gente está fazendo agora vai impactar na vida deles, né? É um negócio muito louco. Não, e o louco disso é o seguinte: a pessoa pode estar ouvindo isso agora e falando, tá, mas como é que eu sei quem é? Todo mundo sabe quem é. Eu sabia quem era, entendeu? Eu sabia quem era. E eu acho que se você parar pra pensar e botar a mão na tua consciência aí alguns segundos, enquanto você tá ouvindo eu falar isso aqui agora, talvez você consiga pensar em alguém que ou não te apoia, sabe? Ou não faz diferença nenhuma, ou te puxa pra baixo. E se eu pudesse falar um negócio pra você agora, do fundo do meu coração, é só deixa pra lá, cara. Deixa Exato. pra lá. Porque é impressionante como as coisas acontecem a partir do momento que você toma essas decisões. Que nem assim, eu já te conheço há 10 anos. Nossa, tamo bem, hein? É, velho. Doideira. Eu já te conheço há 10 anos. E hoje a gente tá trabalhando junto por causa de decisões dessa natureza. Verdade. Entendeu? E só nesse tempo que a gente está trabalhando aqui, que a gente está discutindo sobre as coisas que a gente discute com as pessoas aqui, às vezes em off, porque isso aqui é só a pontinha do iceberg. Quando a gente tá lá em casa, no dia a dia, que a gente fica lá no WhatsApp, assim, mandando coisa um pro outro e discutindo as coisas que a gente aprendeu aqui, aí que eu paro pra pensar e falo, nossa, meu, olha isso. O poder das conexões, né? A gente aprende. Tem um homem, um líder da igreja que a gente vai, presidente Dieter Uchtdorf, né? É assim que fala o Isso. nome dele? É alemão, tá quase lá. Sei lá. Vou deixar o nome dele aí pra vocês. Ou o vídeo, vamos compartilhar um vídeo dele. Que ele era um piloto de avião. Esse homem é piloto de avião. Foi, né? Por Sim. muitos anos. E ele comenta em uma determinada fala dele que uma mudança de 1 grau na rota de um avião pode levar ele a quilômetros da onde ele deveria estar. E é 1 grau. Então você para e pensa. Anota as coisas que você está fazendo hoje, que às vezes você julga que são coisas pequenas. Eu fiz isso recentemente. E eu fiquei assustado, cara, com tanto de coisa que eu ando fazendo que tá me tirando da onde eu almejo estar daqui, sei lá, 10 anos. Caraca, assustador. Agora Sabe? me veio na mente que eu tenho que fazer essa lista também. Eu fiz essa lista aí, cara. Tá na minha agenda lá. E, meu, são coisas que a gente precisa corrigir. Exato. E se a gente não corrige, às vezes o Senhor corrige, né? Não, assim, sem papo de coach nem nada. Cara, você tá vivendo pra quê? Pra você, tipo, você ser triste, não ter nada, ficar reclamando das coisas, ou pra você progredir? É só você parar e pensar. Eu não tô falando de igreja, não tô falando de nada, eu tô falando simplesmente da vida. Não que a igreja e a espiritualidade não influenciem nisso. Mas as pessoas param pra analisar ou pra fazer metas, simplesmente, eu quero tanto de grana, ou eu quero o carro tal, ou eu quero aquele outro, e não para pra pensar que às vezes aquele negocinho desse tamanho aqui não vai deixar. Verdade, né? Não pagou o preço, né? Tipo, acordar na hora.
Coisa que pra mim é terrível. Para muitas pessoas, assim. Nossa, meu. Eu sou uma pessoa muito noturna, né? A minha esposa é diurna, então, assim, bate 5 horas, ela já tá em pé. Então, a gente vai pra academia às 6 horas, então é difícil. Então, quando dá 9 horas da noite, ela tá querendo dormir. E quando tá, tipo, 11 horas, parece que tá meio-dia pra mim. Então, mas é tudo, é disciplina, né? Que nem o pessoal fala, né? Você precisa ter uma disciplina e criar um hábito. Para criar um hábito, tem toda aquela história, né? Então, a gente tem muito conteúdo de muita gente legal. A gente quer trazer até essas pessoas aqui para falar sobre isso, né? Questões de novos hábitos, rotinas e disciplinas. Porque é importante, né, na nossa vida. A maior dificuldade da nossa vida aqui, para mim pessoalmente, é fazer com que o nosso espírito controle o nosso corpo. Então, as partes carnais da carne aqui que a gente vive, né? Disserte um pouco sobre isso, porque tem gente que tá ouvindo isso pela primeira vez, eu acho. Tá, eu sei. Então, nós somos uma alma vivente, né? Nós acreditamos em Jesus Cristo e tudo. Mas, assim, resumindo, né? O nosso corpo em si, a alma, ela é formada por espírito e um corpo físico, né? E aí existe uma guerra aí entre esses dois, né? Um quer controlar o outro. E a gente precisa fazer de tudo para que o nosso espírito controle o nosso corpo, né? Porque, assim, o objetivo da nossa vida aqui na Terra, pelo menos para mim, é um dia voltar a viver com Deus. É algo que eu acredito, com a minha família. E a nossa vida aqui na Terra, ela é decaída, devido à queda de Adão. Já entrou na parte do evangelho aí. Mas Jesus Cristo, ele veio aqui e pagou um preço por isso, que se chama expiação, que faz com que nós possamos nos arrepender e sermos limpos desse pecado. Mas para a gente poder ser limpo desse pecado, a gente precisa seguir ele. Então a gente precisa pagar um preço para isso, né? Temos que ter uma vida com que o nosso espírito controle as nossas forças carnais ali que tentam fazer a gente pecar. Então esse é o maior desafio. Quando você tenta fazer algo que é bom para a sua vida na Terra e para a sua vida futura vindoura, a carne vai tentar fazer com que você não faça aquilo. Né? Que nem o pessoal fala, né? A mente ali fala, não, deixa para depois, faz um pouco mais tarde. Então é difícil você, às vezes, controlar isso. Então você precisa alimentar o seu espírito e também nutrir o seu corpo para que os dois possam trabalhar juntos e não só para que um controle o outro. Então é uma guerra, assim, que entra nessa parte assim de religião. A gente sabe que muitas pessoas não acreditam, a gente respeita, tem pessoas que têm outras visões sobre isso também, nós respeitamos, mas é o que a gente acredita. Então é um que você acredita? O que você acredita? Comenta aqui embaixo. Porque assim, eu acho que independente do que você acredite, eu ia até comentar isso na hora que você estava falando. Independente do que a pessoa acredite. David, eu não acredito em Jesus Cristo. Eu não acredito em, sei lá, em religião. Mas até para as pessoas que não acreditam no que a gente acredita, eu acho que essa pessoa tem consciência de que existem coisas que ela precisa fazer e tem coisas que ela precisa deixar de fazer. Você não acha? Exato. A própria consciência dela, né? Faz ela pensar isso, né? faz a reflexão. Então, assim, a gente acredita nisso. Eu acredito no que o Wellington falou. Mas se você não acredita, você tem consciência de que tem coisas que você não pode mais fazer. Como tem coisas que você precisa começar a fazer. Então, Isso tudo é o que a gente faz aqui, né? A gente fala, é como se a gente estivesse dando, não como que a gente estivesse dando lição de moral em ninguém, mas é uma coisa que a gente tenta lutar todos os dias, gente. Pra mim até. Eu tô falando disso aqui pra mim, viu? Mas Você tá aí vendo aí, mas não é pra você, não. Também. E é bom a gente poder refletir sobre isso, porque tantas as coisas que a gente precisa mudar e às vezes a gente pensa que não é capaz. E daí a importância da gente ter um apoio. Né? O apoio de uma pessoa que vai estar junto com você, por exemplo, a sua esposa, seus filhos, amigos. Bons amigos. Né? E eu lembrei até aquilo que o Milton falou, né? Que tem aquele ciclo de pessoas, né? Mas também você precisa ter aquele ciclo de pessoas à sua volta
que são os conhecidos, não, como é que é? São os amigos, os conhecidos, e ele fala que os outros são os irritantes, né, que fala. Que é, ou seja, há pessoas que têm totalmente a visão diferente da gente, mas se a gente não tiver contato com essas pessoas, né, Sim. a gente não aprende também. Então não pode ser 100% só pessoas que vivem e acreditam no que você acredita. Você precisa respeitar a ideia das pessoas, claro. Não precisa concordar com o que elas acreditam. Também as pessoas não precisam concordar em tudo com o que a gente acredita. Mas a gente precisa saber lidar com isso, com essas diferenças aí. É um processo, cara. É uma vida inteira de aprendizado. E a gente vai estar aí. Esse é um dos primeiros episódios extras. É o primeiro que a gente faz, né? A gente só fez um outro que foi assim, quando você entrou aí pro Black Belt, né? Nem conta, eu acho. É. Só eu falei, ué. Mas... conta, pô. Se você não viu, vê lá. Vê a história do Wellington. Braba. Mas a gente vai estar aí, a gente vai seguir. A gente vai fazer alguns outros episódios extras, né? Isso é bom. Pra falar sobre essas coisas da vida aí. E continuar convidando você que tá acompanhando a gente pra, tipo, disseminar isso. Manda isso pra frente. Se você ainda não acompanha, segue a gente pra continuar, pra ajudar o projeto, né? É um projeto honesto, é um projeto que vai, com certeza, ensinar muito pra muita gente, principalmente pra nós. Então, se você tem piedade da minha alma, segue a gente e continua acompanhando o trabalho aí. Isso aí, gente. Obrigado por esse tempo. Foi rapidinho, mas é só para a gente trazer uma reflexão do que a gente pensa, quais são os nossos projetos aí para o futuro, o que a gente espera do Black Belt. E também para trazer algo bom para vocês, algo bom para nós, que nem a gente sempre fala, né? A gente sempre aprende muito com os nossos convidados. Hoje foi mais uma aula que a gente teve aqui com o nosso convidado. E isso acho que enriquece a nossa vida aqui na Terra, né? Isso faz com que, às vezes, com as experiências das outras pessoas, a gente não precise passar por onde elas passaram e, consequentemente, a gente pode aplicar isso na nossa vida e torna-se um pouco mais leve o nosso fardo, né? Caramba, bicho. O quê? Aí sim, hein? Não, mas é verdade. É isso, você tá certo. Mas, gente, obrigado mesmo de coração. Eu espero que, de alguma forma, essa reflexão possa tocar o seu coração e que você possa ter uma ótima semana. Tamo junto. Beba água. Beba água. Valeu, um abraço, meu faixa. faixa. Um abraço, meus faixas. Tchau, tchau.